uma hora. Acompanhe comigo agora o absurdo dessa história. Essa é daquelas que chamam a atenção pelo abuso, pela ousadia de bandidos. Um detento do presídio de Lavras, este daí, desafiou uma juíza durante uma audiência de custódia. A repórter Shirley Barroso, ao vivo, tem as informações. Ô Shirley, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei paralisado, sem acreditar. O que aconteceu? Conta pra gente. Boa tarde mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde novamente, Laí. A gente vê uma imagem desta, um vídeo desse, que é um vídeo gravado de uma audiência de custódia, uma audiência online, e a gente pensa, quando esse cara faz o que ele fez, a gente pensa assim, ele tá doido. A única justificativa para o que o Sullivan fez, tá? Sullivan Luiz Carlos, de 24 anos. Foi o seguinte, no início do mês, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E aí foi realizada a audiência de custódia no dia 5 de junho e a juíza decidiu converter a prisão dele em flagrante por preventiva. E aí, quando a juíza dá por encerrada a sessão, esse homem apresentou um comportamento extremamente preocupante, ele chamou a atenção, ele falou, peraí que eu quero falar. E aí a juíza deixou ele falar, né, deu a palavra a ele, nem chegou a dar a palavra, porque ele, na verdade, ele tomou ali toda a situação. Participavam dessa audiência o promotor de justiça, uma defensora pública e a juíza, que fazia audiência de custódia ali. E aí ele proferiu ameaças, né? Ele proferiu ameaças direcionadas ao poder judiciário, na verdade, à sociedade como um todo. Porque ele falava que ele era o inimigo número 1 do Estado, ele dizia que estava disposto, que pelo crime ele está disposto a matar, e que, quantas vezes forem necessários, apesar dele preso, ele vai para uma biqueira, ele vai para um ponto de tráfico de drogas e vai continuar vendendo drogas, porque ele tem gente, inclusive do lado de fora, que faça isso por ele, né? Ele sugeriu que tem contatos, que possa executar os planos dele, e é claro que a juíza, ela se sentiu ameaçada e disse que ia tomar providências, né? Ia comunicar o Poder Judiciário do que estava acontecendo. Será que dá para a gente ouvir um pouquinho do que ele falou? Porque eu contando, as pessoas nem acreditam. Quando eu vi o olha vídeo, só o Sullivan, o que ele falou? Quando eu vi o vídeo, eu me assustei demais. Porque, gente, isso aí é o ápice do deboche, do sujeito que não tem temor da justiça. Olha a ameaça que ele faz. E não foi pouca ameaça, não. Foi durante um bom tempo a uma juíza federal durante a audiência de custódia em Lavras, no sul de Minas. Veja aí. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir para a biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou o inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará, certo? A única coisa que eu tenho para falar para vocês é isso, que vocês não intimidam nós. Eu sou o inimigo número 1 de vocês, certo? E quantas vezes for preciso eu ir para a biqueira, eu vou para a biqueira, eu vou morrer nessa. Entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Anota uma coisa, eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo e nós vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 do Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada. Eu tiro minha cota aqui e poucas ideias. E quantas vezes que for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar as pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Intimidam em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem tudo que se... A verdade é essa. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é isso aí. Pode crer, chefe? Isso é um detento, gente. O sujeito está preso numa audiência de custódia falando com uma juíza federal. Pode escrever, chefe, com uma juíza federal o que ele está falando, ameaçando uma juíza federal. Tanto no final, ela ficou incrédula. Claro, imagine, e tem um defensor público que vai ter um trabalho danado. E o promotor, todo mundo, não, vamos encerrar a audiência, excelência, porque não há o que dizer depois disso tudo, né, Shirley? Uma ameaça clara.
foi. A juíza, inclusive, ela comunicou. Ela falou, eu posso considerar isso como uma ameaça? Está sendo considerado como uma ameaça. E quando a juíza fala que ali o que ele está fazendo é ameaçando o Poder Judiciário, a sociedade como um todo, ameaçando a ela, a quem está participando daquela audiência, porque ele falou, vocês não me intimidam. O promotor concorda e a própria defensora pública, coitada, ela não sabe nem o que fazer. Tipo, eu estou de pés e mãos atadas, o que a senhora fizer é isso mesmo. E aí a juíza fala que vai comunicar às autoridades, né? Vai enviar ofícios aí, ofícios devem ser enviados ao presídio onde ele está, e ele vai e rebate, ele fala, vocês não me intimidam. Né? Ele demonstra que ele está disposto a fazer o que for necessário. Ou seja, eu fui preso em flagrante, você não me liberou, você converteu minha prisão para prisão preventiva, não tem tempo para eu sair daqui. Eu vou ficar, mas eu vou continuar fazendo. É um afronto ao poder público, é um afronto às autoridades muito grande. E é um tipo de preso, Lair, que se ele for colocado em liberdade, ele vai fazer muito pior. Porque se ele comunica ao Poder Judiciário, se ele é claro com as autoridades das intenções dele, preso, na rua ele vai fazer muito pior. Tem um tipo de detento, tem um tipo de criminoso que tem que ficar encarcerado por muito tempo, porque nas ruas ele vai fazer muito pior e ele já deixou bem claro. Para o resto da vida, é para o resto da vida preso. Obrigado, Shirley, pelas informações. Queria que você visse mais uma vez, porque eu realmente, ontem isso para mim foi perturbador. Eu mandei no nosso grupo na hora, a gente conversa muito sobre as notícias, eu mandei, gente, vejam isso daí. Ele ameaçando claramente, gente, é uma juíza, isso é uma audiência de custódia com promotoria, com a juíza, com a defensoria e um preso. E ele depois confessa, neste vídeo ele já confessa, fui eu mesmo que fiz aquilo lá, com aqueles rapazes lá, fui eu, não sei se ele matou, sei lá, não sei quando ele fala inimigo número 1 do Estado, se ele é de alguma facção ou se ele está agindo de forma isolada, querendo ser o corajoso ali, mas que o fato chama atenção demais para este momento em que a gente vive, chama. Isso aí foi em Lavras, numa audiência de custódia. Por favor, acompanhe comigo mais uma vez. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir para biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou o inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará. Certo? A única coisa que eu tenho para falar para vocês é isso. Que vocês não intimidam nós. Eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E quantas vezes for preciso eu ir pra biqueira, eu vou pra biqueira. Eu vou morrer nessa. Entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Anota uma coisa. Eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo e nós vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 de Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada. Eu tiro minha cota aqui e poucas ideias. E quantas vezes que for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar as pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Não intimidam em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem tudo que se... A verdade é essa. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí. Pode crer, chefe? Tá. Ele muda a postura, inclusive corporal, quando vai ameaçar, ele chega o corpo pra frente, perceberam aí? Mais pro fim do depoimento dele na audiência de custódia, ele chega o corpo pra frente dizendo assim, tá, pode crer, chefe? Já para deixar bastante clara a ameaça que ele faz, né, Shirley? Ele já faz a ameaça clara ali. Agora, ele segue preso, claro, né, Shirley? Sim, olha só, vamos avaliar. Ele declara guerra à sociedade, ele declara guerra ao Estado, ele declara guerra ao Poder Judiciário. Para que ele possa ganhar ali um relaxamento de prisão, um habeas corpus, onde é que tem que passar o pedido da defensoria, do advogado dele? Nas mãos de um juiz, nas mãos de um desembargador. Ele declara
explicitamente guerra contra o Poder Judiciário e espera que algum juiz conceda liberdade para ele, que algum desembargador conceda um habeas corpus para ele. Será que ele ainda pensa que será concedido para ele uma liberdade para que ele possa fazer o que ele quiser na rua? Claro que não, porque essa guerra é declarada. Ele assume o homicídio nessa audiência, nessas ameaças, declara a guerra a todos, declara a guerra ao Estado e acha que o Estado vai ser bonzinho com ele. Ele acha como é que vai ser a estadia dele dentro de um presídio, sem uma vigia mais intensa, sem uma visita de um advogado mais concentrada em cima dele. Ele acha que eles vão deixar ele livre dentro de um presídio para fazer o que ele quer, já que ele declarou desse jeito? Ou seja, a partir de agora ele passa a ser o inimigo número 1 do Estado e o Estado passa a concentrar as atenções em cima dele enquanto preso e o Poder Judiciário, é claro, vai avaliar um pedido de soltura, um pedido de liberdade condicional, o que seja um benefício para ele, de uma maneira, olha, é o nosso inimigo, então não vamos conceder. Sabe como é que chamam um cara desse no mundo do crime? Comédia. Os criminosos que estão vendo uma declaração dessa, que estão vendo esse vídeo, devem estar sentados em casa, ou até mesmo no presídio, nos assistindo, que a gente tem uma audiência muito boa nos presídios, eles gostam de nos assistir, eles devem estar cutucando um ao outro assim e falar, comédia, o que arrumou para a vida dele? É isso que ele arrumou.